O versículo da reflexão já foi lido. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. São as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 2, versículo 20. Quer você tenha formação em direito ou não, muito provavelmente já ouviu falar que um dos pilares da sociedade ocidental é o direito romano. Porque introduzindo coisas que foram entendidas como práticas revolucionárias à época, o direito romano introduziu algumas novidades tão boas que têm sido sustentadas pelo mundo ocidental até o dia de hoje, como por exemplo a prática processual. Como por exemplo a ideia de você ter a figura de um juiz imparcial, que tem de ouvir acusação e defesa e entender a partir da evidência comprobatória aquilo que é mais adequado, mais justo de se aplicar e assim aplicar as exigências da lei. Foi assim que os romanos construíram a sua sociedade, é assim que nós, herdeiros deles, temos a nossa sociedade de maneira modificada, é claro, mas ainda assim preservado esse pilar fundamental. A crucificação, a qual o apóstolo Paulo faz referência neste texto que lemos, era um ato penal romano. Era uma pena de morte, uma pena que era dada àqueles cujo crime era tão ofensivo, tão vulgar, tão abjeto, que merecia uma condenação maior do que eles mesmos. Isto é, na crucificação não se apenas punia o criminoso, punia-se o próprio crime com violência, e isso feito de maneira pública, prolongada. Nós não sabemos disso popularmente, mas uma pessoa podia levar até 3 dias para morrer numa cruz, para que aquilo fosse, feito de exemplo, para que vendo o crime e vendo a punição, ninguém tomasse ousadia de repetir o mesmo feito. Talvez você já tenha ouvido falar do escravo romano Espartaco, o qual conduziu uma rebelião, um motim de escravos contra o Império Romano, e foram todos terrivelmente abatidos, foram todos terrivelmente assassinados por ordem do imperador, e a estrada que levava à cidade de Roma ficou cheia, centenas de homens crucificados de um e outro lado da estrada, para que ninguém, enquanto se aproximava daquela cidade, se aventurasse em repetir aquilo. De fato, do ponto de vista do direito romano, nós temos nos 4 evangelhos o registro de como foi dada a sentença a Jesus. Foi dada a acusação de que ele se fazia o Filho de Deus, e a pergunta foi feita: tu és o Filho de Deus? E quando Jesus Cristo ouviu esta pergunta, ele respondeu afirmativamente, não negou nem omitiu. Então ele admitiu. As testemunhas foram trazidas apenas para confirmar aquilo, e foi interpretado de maneira muito ampla, é claro, mas foi interpretado como sendo um gesto de rebelião contra o poder imperial, e ele foi crucificado. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Muitos dos primeiros cristãos também foram crucificados. A acusação eram cristãos. E quando eram acusados de ser cristãos, tanto admitiam, quanto havia provas para sustentar, para provar que eles eram cristãos. Se você fosse acusado de ser um cristão, você estaria pronto a admitir ser um cristão? Se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para te condenar? Pergunto novamente, se você fosse acusado de ser um cristão, mesmo diante da ameaça da morte lenta e sofrida na cruz, você estaria pronto a admitir que é um cristão? Se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para condená-lo de ser um cristão? Nós estamos prestes a testemunhar 4 irmãos que vão se apresentar à igreja para admitir a acusação de cristianismo.
Ou para dizer as palavras de Paulo, já estou crucificado com Cristo. Eles estão perante a igreja para, primeiro de tudo, dar testemunho de sua experiência pessoal de salvação. Cada um deles vai ser apresentado por um outro membro da igreja, outro membro desta igreja, neste sentido, o seu testemunho de salvação. Depois eu os arguirei rapidamente sobre vida cristã, sobre o discernimento a respeito dos compromissos que o batismo traz e significa, sobre a sua certeza da salvação. E em seguida eu vou perguntar aos membros desta igreja, se tendo ouvido esta profissão de fé, eles autorizam, eles não, vocês, autorizam o batismo destes irmãos e o recebimento deles como membros da igreja. É isto que nós vamos fazer aqui. É o padrão do Novo Testamento, que a igreja dê a palavra a respeito de quem vai ser batizado, porque pelo batismo se une a ela. Mas eu quero apenas falar sobre o que é que você deve procurar ouvir. Da mesma maneira como Deus nos dotou de sentidos naturais, e os nossos sentidos podem ser treinados para perceber aquilo que é mais complexo, por exemplo, a visão é um sentido natural, mas você pode treiná-la para perceber, por exemplo, cores, se você não for daltônico como eu. O olfato é um sentido natural, mas você pode treiná-lo para perceber fragrâncias complexas. O paladar é um sentido natural e você pode treiná-lo para perceber o sabor dos temperos que estão presentes naquilo que você come. O tato é um sentido natural e nós observamos, por exemplo, dentre os deficientes visuais, o desenvolvimento extremo desta capacidade a ponto de ler por meio de pequenas frisos e ranhuras que são feitos no papel. A audição é um sentido natural e você pode treiná-la para ouvir a beleza da música orquestral ou coral, você pode treiná-la em diferentes sentidos e você pode treinar também para ouvir a profissão de fé. O que nós procuramos ouvir na profissão de fé? Nenhuma outra coisa senão arrependimento, conversão e uma experiência acreditável de salvação. É isto que nós procuramos. Você verá aqui pessoas jovens dando a sua profissão de fé. O critério nunca foi etário. O fato de alguém chegar a determinado número de anos não garante o direito ao batismo. O que dá direito ao batismo é a experiência de salvação. Portanto, meus queridos irmãos, apurem os seus ouvidos e procurem ouvir naquilo que vai ser apresentado aos irmãos agora, os elementos característicos de um testemunho genuíno. E tendo ouvido um testemunho genuíno, eu lhes perguntarei como Pedro perguntou à delegação de Jerusalém: pode alguém porventura recusar água a estes que como nós receberam o Espírito Santo? Atos 10, 47. Prepare o seu ouvido para ouvir a profissão de fé e para glorificar a Deus, encontrando um testemunho de genuína salvação e para dar a sua anuência como membro desta igreja ao batismo e ao recebimento destes novos membros. E que Deus seja glorificado. Amém? Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém.